tardando o noivo então adormecerão, mas à meia-noite saíram ao encontro do noivo, mas as loucas não reservaram azeite. Quem reservou foram as prudentes, e tardando o noivo então adormecerão. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro, e as loucas que o azeite não reservaram, não puderam ir com o noivo, não sentiram seu abraço, e essa história vai se repetir. Nosso noivo voltará, pegará o mundo de surpresa, e até mesmo a igreja, e só quem reservou azeite, renunciou todo o pecado, vai sair ao encontro do noivo, e pelos céus vai ser abraçado. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estás usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do cordeiro. O noivo vem aí. É quase meia-noite, Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os talentos estás usando. É quase meia-noite e você ainda dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, um estrondo vai se ouvir. Prepare-se pras bodas do cordeiro. Ele vem aí. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite em suas vasilhas, mas as prudentes saíram com as suas lâmpadas e o azeite reservado. E tardando o noivo, todas adormeceram. E eis que à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Mas as loucas, quando perceberam que as suas lâmpadas se apagavam, pediram azeite às prudentes, as quais lhes disseram não, para que não falem
vendem e comprai azeite para vós. E quando elas saíram para comprar o azeite, eis que o noivo chegou. E elas em desespero começaram a gritar: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Elas gritavam em desespero: abre-nos a porta, Senhor! Abre-nos a porta, Senhor! Era tarde demais. Não se prepararam e gritaram: abre-nos a porta, Senhor! É correndo! Jesus está voltando. Como estão suas vestes? Os salários estão usando. É quase meia-noite e você está dormindo. Cadê o teu azeite? Os portais já estão se abrindo. É quase meia-noite, o estrondo vai se ouvir. Prepare-se para as bodas do cordeiro. O noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem ali, o noivo vem aí, o noivo vem aí, o noivo vem aí. É quase meia-noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Uma ótima noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui por uma ordem. O próprio Senhor, aquele que é conhecido pelas Escrituras como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitos não conhecem Ele. É por isso que vivem em doutrina de demônios, por isso que vivem doutrinado, indo para o inferno. Simplesmente por não conhecer Jesus, que é a verdade de todas as coisas. Alguns acreditam ter a sua própria verdade. Como dizem por aí, cada um tem a sua verdade. Mas a verdade não é minha nem é sua. Nem eu tenho a verdade nem você. Porque a verdade é o próprio Senhor. Não existe verdade sem ser o próprio Senhor Jesus. E a verdade é uma pessoa. E a pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus, Ele mandou pregar este evangelho. Este evangelho, ao qual poucos têm coragem de pregar ele, e falar ele como ele é. Muitos falam de Jesus, mas não o Jesus do evangelho verdadeiro. Falam do Jesus da prosperidade, do evangelho da prosperidade, do evangelho coach, do evangelho motivacional. Onde muitos conhecem Jesus, né? O Jesus do Espiritismo, aonde Jesus é a porta e Kardec é a chave, ou Kardec é a porta e Jesus é a chave, ou vice-versa. Muitos conhecem vários tipos de Jesus. Vários tipos de Jesus. O apóstolo Paulo falou que iam pregar vários tipos de Jesus. Só tem o nome de Jesus. Mas o Jesus verdadeiro é o Jesus das Escrituras. É o Jesus que está escrito neste livro, na Bíblia Sagrada. Por
Por isso que muitos vivem no engano, na mentira, acreditando que está tudo bem, acreditando que esse mundo vai durar anos e anos e anos, que Jesus não vai voltar. Muitos zombam da sua promessa, da sua vinda. Muitos zombam de Jesus. Engraçado que as pessoas, a maioria, tem Jesus por mentiroso. A própria verdade é aquele que não mente. A Bíblia diz que Jesus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que falou. O Senhor Jesus, Ele mandou pegar este evangelho, porque somente a verdade pode combater contra a mentira. E a verdade do Senhor Jesus, ela é absoluta. Ninguém tem a verdade sem ser Jesus. Ninguém falou palavra de vida eterna sem ser Jesus. Por isso que está escrito que o Filho do Homem se manifestou para desfazer com toda a obra de Satanás. Este evangelho aqui, que está escrito neste livro, na Bíblia Sagrada, ele combate contra todas as religiões do mundo, contra todas as doutrinas e segmentos que foram inventados pelos homens da face da terra. Esse evangelho reprova e condena ao inferno todas as religiões do mundo, seja ela qual for. Jesus, Ele mandou pregar o evangelho santo, o evangelho puro, o evangelho sem mácula, sem ruga, o evangelho que é descido do céu. Em que evangelho você tem acreditado? Qual é o teu Senhor? É Jesus da Bíblia? Infelizmente, poucos vão seguir o Jesus da Bíblia. O Jesus que disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. No mundo tem milhares de religiões, milhares de doutrinas, milhares de senhores, milhares de deuses. Mas a Bíblia diz que só existe um Senhor só. Jesus é o único Senhor que existe, diz a Bíblia. Para o mundo não. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, que no mundo ia ter muitos senhores, muitos deuses. Você pode ler, pesquisar no Google. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5, está escrito assim, que existem muitos deuses e muitos senhores. Muitos. Não é verdade? O mundo não tem milhares de senhores, milhares de senhoras. Pois é, a Bíblia falou que ia ter. Mas isso é bom ou ruim? 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. Um versículo à frente desse que está falando que existem muitos senhores e muitos deuses. Está escrito assim: mas para nós só existe um Deus, só existe um Senhor, e esse é Jesus Cristo. O único Senhor que existe em todos os céus e terra é Jesus. A Bíblia diz que o desejo do coração de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da verdade.
Porque somente conhecendo a verdade que vocês serão libertos. As pessoas vivem neste mundo como que morreu, acabou. Como que não existisse os principados e as potestades. Como que não existisse demônios nas regiões celestiais. Como que não existisse inferno. Como que não existisse lago de fogo e enxofre. A maioria vive neste mundo como que Jesus fosse um mentiroso. Porque aquele que disser que não existe inferno, chama o próprio Senhor Jesus de mentiroso. O pregador. Quem mais pregou sobre o inferno foi Jesus. Jesus disse que no inferno, onde é choro e ranger de dentes, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. Só Jesus disse que no inferno tem almas gritando, almas em tormentos. Mas infelizmente as pessoas vivem como que não existisse o mundo espiritual. Infelizmente também, muitos não se dão conta, né, de que viveu correndo até do vento a vida toda. Que viveu o tempo todo, né, sendo enganado por Satanás. Mas vai ser tarde demais. Quando a alma descolar do corpo, quando a sua alma descolar desse corpo mortal, e vocês veem os demônios virem buscar as suas almas, aí muitos vão acreditar, mas já vai ser tarde demais. Muitos vão acreditar nos demônios, nos espíritos malignos, legiões e legiões de demônios, quando a alma descolar do corpo. E aí vai ser tarde demais. Beleza? Aí vai ser tarde demais. Tem pessoas que acreditam, né, que morrer vão fazer missa de 7º dia para tirar a alma do purgatório. Onde é que está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo logo após o juízo de Deus. Morrendo segue-se o juízo. Hebreus 9:27 está escrito. Ah, irmão, mas lá eu vou clamar o nome de Maria. Lá eu vou chamar Maria, lá eu vou chamar Aparecida, lá eu vou chamar Bom Conselho, lá eu vou chamar Roque, lá eu vou chamar Rita, lá eu vou chamar Fátima, lá eu vou chamar Lourdes, lá eu vou chamar Bertana, fulana. Ela vai me acolher, ela vai ser minha advogada. Será? A Bíblia diz que o juízo de Deus, ele é sem misericórdia. Está escrito que o juízo de Deus é sem misericórdia. Não que sua alma descolar do corpo, meu amigo, sem Jesus. Não vai adiantar apelar para ninguém. Não vai adiantar espernear, ajoelhar, implorar, pedir perdão a Jesus. Não vai adiantar nada. Porque você só tem o direito de arrependimento. Você só tem o direito de ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Enquanto você ainda está aqui neste mundo, enquanto ainda você está nesse corpo mortal, quando você morre, acaba o seu direito. É o que diz a Bíblia.
É necessário abrir os olhos enquanto é tempo. É necessário conhecer a verdade. E a verdade te libertar. O Senhor Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 8,36, Jesus disse também, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de quê? Tem pessoas que dizem, não, eu sou livre. Eu tenho minha liberdade. Eu faço o que eu quero. Eu uso meu corpo do jeito que eu quiser. Eu vou para onde eu quero. Não tenho hora para voltar. Eu sou livre. É o que muitos dizem. Os escribas de fariseus hipócritas disse assim, como dizes tu, Jesus, sereis livre? Nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. O Senhor Jesus diz, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E em Romanos 6,23 está escrito que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí o mundo diz, sereis livre de quê? De que é que eu preciso me libertar? A maioria não vê. E muitos não vão ver. Porque o evangelho puro, o evangelho da salvação e da vida eterna, poucos vão acreditar nele. A Bíblia diz que a fé não é de todos. As escrituras têm que se cumprir. Pela porta da salvação. Pela porta da salvação, poucos vão passar por esta porta. Sabe por que poucos vão passar por esta porta? Porque esta porta é o próprio Senhor Jesus Cristo. João 10,9, Jesus disse, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Mas esse Jesus, que disse, eu sou a porta, ele manda eu e você abandonar todos os nossos pecados. Ele manda eu e você abandonar tudo que é pecado. Ele manda nós abandonar este mundo, odiar tudo que o mundo há. Esse Jesus, ele manda nós odiar esse mundo e desprezar tudo que no mundo existe. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Está escrito em Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não saber vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
vão passar por essa porta. A Bíblia diz em Mateus 7, versículo 13 e 14. Fala sobre duas portas no mundo espiritual. No mundo espiritual, Mateus 7, versículo 13 e 14, fala sobre duas portas. A porta estreita e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. E a porta é larga, e os passos é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala sobre duas portas, a porta estreita e a porta larga. A Bíblia diz que muitos vão entrar, estão entrando pela porta larga, no caminho espaçoso que conduz à perdição. E pela porta estreita, são poucos que estão procurando passar por ela. Para passar pela porta que é Cristo. Cristo é a porta estreita. Cristo é a porta da salvação. Jesus, Ele tem uma doutrina, Ele tem palavra de vida eterna. Ele tem as palavras que podem te livrar da condenação, do fogo do inferno. Jesus, Ele tem as palavras que podem te livrar do fogo eterno, livrar a sua alma de passar toda a eternidade sendo queimado, sendo atormentado. Em João 6,68, Pedro disse para Jesus: para quem nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras da vida eterna. Infelizmente, quase todo mundo, em todas as religiões, tudo que dão para ela, todo segmento, todas as doutrinas, todos os ensinamentos que dão para ele, que dão para ela, eles tomam por verdade. Infelizmente, a maioria vai entrar pela porta larga que leva diretamente para o inferno. É o que está escrito. Sabe por quê? Espírito Santo só existe um, que enche todo o coração da terra, daqueles que acreditam em Jesus. Agora, espíritos enganadores, demônios, são legiões e legiões, legiões de demônios nas religiões, doutrinando as pessoas. O diabo vive enganando as pessoas para que nunca chegue o conhecimento da verdade. E
seja liberto pela mesma. Então, meu amigo, Jesus, somente Ele tem as palavras da verdade. Jesus disse na cara de Pilatos. Sabe o que Jesus disse na cara de Pilatos? Ele disse a Pilatos: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus disse: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Só Ele tem a palavra da verdade. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 20. Efésios capítulo 1, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos, e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Esse Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Está escrito que Ele está acima de todo principado, de todo poder, de toda potestade, acima de tudo que existe. Está Jesus. E a Bíblia diz que acima, e foi dado a Ele um nome, que é sobre todo nome que existe. O nome dele está acima de tudo, de todas as coisas. De todo nome que
se nomeia, que se pode nomear alguém. O nome de Jesus está acima de todo o nome. E como dizes que Maria passa na frente, não vai passar na frente de Jesus nada de ninguém. Ninguém pode estar acima dele. Quem queria estar acima de Cristo foi o demônio, Satanás. Foi por isso que ele foi pameado lá de cima cá para baixo, com a terça abaixo dos anjos. Ele encheu o seu coração e disse: vou subir acima do trono de Deus e vou fazer o meu trono. Passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Quem é ela mesmo? Está escrito que Jesus, que pisa na cabeça da serpente do diabo, não é a irmã Maria, não é a serva do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Sabe o que é que a Bíblia diz? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Todos seres humanos que nasceram de Adão até o último homem que nascerá, todos que já morreram, seja as pessoas qual forem, a irmã Maria, José, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, todos os seguidores de Jesus Cristo, todas as almas de seres humanos que viveram na terra, os céus inteiros, o inferno inteiro, vai se dobrar diante de Jesus. Todo mundo, sem exceção de ninguém. Porque a Bíblia fala que todos vão se dobrar diante de Jesus. Quem sabe você diz: não, Maria não. Maria não vai se dobrar diante de Jesus. Quem sabe algum diz isso. Mas a Bíblia diz que ela tem pecados. Ela mesma disse que ela tinha pecados. Então acho bom você acreditar em Jesus. Acho bom você acreditar no que está escrito. A maioria está acostumado com o evangelho de demônio. A maioria está acostumado com o evangelho de Satanás. O evangelho da prosperidade. Né? Você quer ricar. A maioria quer ricar, quer ter carro bom, quer estar no chão, quer ter casa boa, quer ter conta gorda. Escalpelando as ovelhas, arrancando a lã. Tome cuidado com sua alma. Se você perder ela, nunca mais você vai poder salvar ela.
Jesus tem esse poder. Ele é o Senhor da palavra. Ele é o Senhor da palavra. A maioria gosta do Evangelho. O Evangelho que enche o seu ego. O Evangelho que enche o seu coração. O Evangelho que aprova ela do jeito que ela é. Mas esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é arrependimento e remissão de pecados pelo seu sangue. Poucos vão acreditar nesse Evangelho. A Bíblia não pode mentir. Vocês pensam que eu estou aqui pregando, esperando converter vocês todos ao Evangelho? Se aqui tivesse 1000 pessoas, 5, quem sabe eu tenho até falando até demais, irão acreditar no que eu estou falando aqui. Sabe por quê? A Bíblia diz que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Vocês amaram mais o diabo do que o próprio Senhor. Amaram mais Satanás, os seus demônios e as suas obras do que Jesus. A maioria vive no ditado que diz: me engana que eu gosto. Pois é, o enganador é Satanás, ele vai te levar para o fogo do inferno. Esse evangelho aqui, meu amigo, de negar a si mesmo, de morrer para si mesmo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, assim tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, do evangelho, achá-la-á. Jesus disse que aquele que não aborrecer pai, mãe, filho, esposa, ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E sabe, você diz, todos os homens diante de Deus são iguais. É? Todos são iguais diante de Deus. O justo e o injusto é igual. O santo e o profano é igual. Jesus e os demônios são iguais. Os anjos são mesmo demônios. Tem certeza que todo mundo é filho de Deus? Tem certeza que todo mundo está servindo a Deus? Então está gostando do modo que todo mundo está servindo? A Bíblia diz: e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. A mulher diz: na religião que eu nasci, nessa eu vou morrer. Você não nasce em nenhuma religião.
todos os seres humanos, sabe qual é a verdade? Todos os seres humanos já nascem condenados ao fogo do inferno, exceto as criancinhas de colo, exceto as crianças que não têm maldade no seu coração, porque Cristo disse: se você não se converter e se tornar como uma criança, você não pode entrar no reino dos céus. Mas a partir do momento que as pessoas passam a entender o bem e o mal, elas já passam a ser condenadas. Mas só Jesus pode tirar a condenação dele e dar salvação em suas mãos. Você acredita que todo mundo, seja a religião qual for, está servindo a Deus? Porque a religião, se for botar chucar em religião, ninguém dorme de noite. Religião de religiões inventadas, doutrinas e doutrinas de demônio inventadas. Quando é que vocês vão aprender que Jesus, ele é o único autor da fé? Quando é que vocês vão entender que ele é o juiz dos vivos e dos mortos, o autor da salvação? Toda religião a maioria diz: não, eu sirvo a Deus, mas eu acredito em fulana, na senhora fulana, no senhor fulano sem ser Cristo. Você está indo para o inferno, porque somente um Senhor existe só, que é Jesus. Essas palavras que hoje são rejeitadas e viradas as costas, ela vai te condenar. Essas palavras que é a palavra de vida eterna, ela vai ser dita na sua cara, pelo próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus, na certa feita, perguntaram para o Senhor Jesus: o que é que eu faço para executar a obra de Deus? O que é que eu faço para obedecer a Deus? Perguntaram ao Senhor Jesus: o que é que eu faço para obedecer a Deus? Jesus disse: a obra de Deus é uma só, é só crer naquele que Ele enviou. O Senhor Jesus disse: a obra de Deus é crer naquele que Ele enviou. Mas a maioria quer servir a Deus
conforme esses papas do diabo, esses padres do inferno, esses pastores do diabo ensinam. Não querem servir a Deus conforme Jesus disse. Se você pensa que eu vim aqui pedir o seu dinheiro, pedir o seu dízimo, pedir a sua oferta, não vim aqui para isso não. A sua alma é mais importante. Né? As religiões inventam os seus senhores, a religião inventa as suas senhoras. Eu quero te fazer uma pergunta: de quem você é discípulo? Você é discípulo de quem? De Francisco? Você é discípulo de quem? De Malafaia? Você é discípulo de quem? De Valdomiro Santiago? Você é discípulo de quem? De R.S. Soares? De quem você é discípulo? Porque esses evangelhos é evangelho de demônio. Porque Jesus pregou. Jesus nunca pregou esse evangelho. Esse evangelho mentiroso. Muitos têm se feito discípulos de homens. Fica um bocado de retardado sentado, ouvindo mentiroso. Um bocado de boca aberta, um bocado de zumbi. Sentaram com a boca aberta, comendo esse lixo, comendo os pratos de doutrina de demônios. Tudo que apresento para as pessoas, dizendo que é a palavra de Deus, as pessoas acreditam. Quase tudo que apresento para as pessoas, dizendo que é a palavra de Deus, as pessoas acreditam, tomam por verdade. Enquanto vocês ficarem ouvindo voz de homens, enquanto vocês ficarem sendo doutrinados por esses líderes do diabo, vocês estão indo para o inferno juntamente com eles. Sabe por quê? Você está pensando que são muitos que pregam esse evangelho que eu estou pregando aqui? Eu não estou aqui para me aparecer não, gente. João Batista falou em João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Enquanto vocês não ouvirem a voz do Filho do Homem, vão continuar mortos nos seus delitos e pecados. Eu vou ler uma mensagem que declara mais claramente o que eu estou falando. João capítulo 5, versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é,
mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Você só vai ressuscitar dos mortos. Você só terá vida eterna quando você ouvir essa voz. Quando você ouvir essa voz, diz a Bíblia, vocês viverão. Enquanto vocês ficarem ouvindo homens e não Cristo da Bíblia, vocês vão continuar sendo mortos e condenados. Jesus falou em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, disse o Senhor Jesus. Ele é o único que pode falar com você através das suas palavras. E você vai ter vida eterna, você vai ressuscitar dos mortos. Somente quando vocês ouvirem a voz do Filho de Deus, é que vocês vão viver, vocês vão ressuscitar. Que a sua alma, as correntes, os aguilhões, as algemas, as cordas, o jugo do inferno sairá de você quando você ouvir Jesus de Nazaré. Só existe um jeito. Não existe mistério nem enigma. O mistério da salvação já foi revelado. A Bíblia diz que o Senhor Jesus falou para Nicodemos: tu já nasceu da carne, Nicodemos, tu já saiu da barriga da tua mãe, mas te falta ainda um outro nascimento. Jesus disse para Nicodemos: te falta nascer da água e do Espírito, senão tu não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água e do Espírito é levantar, é dobrar o joelho, confessar os pecados, se arrepender e abandonar tudo, e tudo que é mal, tudo que é pecado, tudo que é abominação, tudo que é aberração, pelo amor do Senhor Jesus. Aí sim você nascerá de novo. E lutar, guerrear contra Satanás, seus demônios, contra suas legiões, para permanecer na luz e no amor. Esse é o jeito. A Bíblia diz que aquele que não tiver o Espírito de Deus, esse tal não é dele. O Espírito Santo é o selo da nossa redenção. Só está salvo quem tem ele. Não é espírito de morto que eu estou falando. Não é espírito de demônio, de Satanás. Estou falando do Espírito Santo. O Consolador amado que guia nós em todas as palavras de Jesus. Que Deus nos dê arrependimento enquanto a sua alma está no corpo ainda.
poderoso, glorioso e maravilhoso.